Graças a Deus. Quantos estão felizes aqui? Digam glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante. Eu sei que o nosso tempo já está um pouco avançado, mas Deus tem algo para falar ao nosso coração ainda nesta noite. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um tempo precioso na tua presença. Obrigada, Deus, por essas crianças, pelos meus filhos que têm aprendido a tua palavra. Obrigada, Jesus, porque nós estamos vivendo num tempo difícil, mas também num tempo de muito acesso à tua palavra. Isso é privilégio para nós. Obrigada, Jesus, e que nesta noite, neste momento, a tua palavra continue sendo ministrada ao nosso coração, porque a tua palavra já vem sendo ministrada ao nosso coração a cada apresentação, a cada música, a cada fala dessas crianças. E nós queremos, ó Deus, que esta noite o nosso coração esteja voltado para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Qual que é o código da vida? É claro que eu não vou pregar outra coisa. Nós vamos concluir o código da vida. Os irmãos conseguem visualizar aqui nos tijolos? Eu não sei se a imagem dá para jogar no telão. Não sei se ficou pronto lá. Mas tudo bem, aqui em cima você consegue ver na camiseta. Esqueci da camiseta. Primeira imagem que nós temos é o céu. O céu é de onde nós viemos. Quem veio do céu? Você tem certeza de onde você veio? Nós viemos do céu. Por que nós viemos do céu? Porque nós viemos de Deus. E nós vamos voltar para o céu. Eu não vou pregar todo o código da vida aqui, não vou entrar em detalhes, mas eu preciso que nós nesta noite tenhamos essa percepção. E eu escolhi um texto, lá em Colossenses, capítulo 3, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 3. Quantos acharam, diga glória a Deus. Quantos não acharam, diga eu não achei. Então, vou te dar meio minuto para você achar. Colossenses, capítulo 3. Está escrito assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida... Não, eu quero o versículo 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Eu vejo o código da vida nesse texto, né? Nós viemos de Deus, vamos voltar para Deus, nós estamos na terra, estamos o tempo todo desafiados, estamos o tempo todo tentados a olhar para as circunstâncias, a olhar para a terra, para as coisas da terra, mas nós não somos da terra e nós precisamos voltar os nossos olhos para o céu, para as coisas que são do alto. E nós temos condição disso porque um dia Jesus morreu na cruz. E agora nós já estamos nele, escondidos nele, não porque apenas ele morreu na cruz, mas porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E agora nós precisamos inclinar o nosso coração para as coisas que são do alto. E eis o nosso desafio, irmãos. Eis o nosso desafio nesses dias. Não olhar para as coisas que são da terra. E eu estava pensando... lendo um texto, eu achei uma observação linda. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu ministrei aqui sobre o tabernáculo. Quantos se lembram dessa ministração do tabernáculo? E o Facebook tem um negócio de lembrar a gente, né? E essa semana passada me lembrou das fotos e eu me lembrei, então, daquele momento tão gostoso, tão tremendo. E... eu não sei se os irmãos se lembram, mas quando o tabernáculo foi construído, a parte de dentro tinha uma cobertura. Quantos se lembram disso? Como que era feita a cobertura do tabernáculo? Hã?
com peles, tinha uma pele, mas tinha também um tecido muito bem trabalhado, com fios de ouro. E era um tecido que foi assim, inspirado mesmo por Deus para ser construído, para ser trabalhado, um bordado do céu. E eu fico pensando, né, que quando os sacerdotes entravam ali no tabernáculo, símbolo máximo da presença de Deus, eles estavam no meio do deserto. No meio do deserto. O que tem no deserto, gente? Nada. O que tem no deserto no chão? Areia. Então eles entravam dentro do tabernáculo pisando em quê? Na areia. Mas quando eles olhavam para cima, lá no lugar santo, eles tinham uma imagem do céu. Eles viam ouro. E a Bíblia diz que o céu, lá no céu nós vamos andar por ruas de ouro. O ouro também aponta para a pureza de Deus na nossa vida. E lá no tabernáculo, lá tantos mil anos atrás, o Senhor já nos sinalizava, não olhe para as coisas que são da terra. Porque eles podiam entrar no tabernáculo e ficar olhando para o chão. Mas se eles quisessem vislumbrar algo da presença gloriosa de Deus, eles não podiam olhar para o chão, eles deveriam olhar para o céu. E eu quero lembrar com os irmãos um episódio de um homem que, enquanto teve o seu foco em Cristo, ele conseguiu um milagre que ninguém, a não ser Cristo, conseguiu aqui na terra. Ele conseguiu andar. Quem foi esse homem? Pedro. Pedro andou por sobre as águas. Você crê nisso? Cientificamente isso é impossível. Mas a Bíblia diz que ele andou. Então eu creio que ele andou. Você crê nisso também? Crê? Quantos creem? Faz assim com a sua mão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. E se ela diz, então nós temos que crer. No entanto, quando Pedro começa a sentir a friagem da água, que lá no mar, no meio da noite, certamente a água estava fria, né? Quando ele sente o frio das águas, quando ele sente o vento soprando, quando ele ouve o barulho das ondas, algo acontece. Ele tira os seus olhos do Mestre, ele tira os seus olhos do céu, ele tira os seus olhos do alto e coloca os seus olhos na terra. E o que acontece com Pedro, irmãos? O que aconteceu com Pedro? Afundou. Quem aqui já afogou? Alguém já afogou? Eu tenho um trauma de infância, meu Deus. Como a mente da gente é poderosa, né, irmãos? Estou lembrando aqui que eu era muito pequenininha e a minha tia trabalhava no Banco do Brasil e ela nos levou lá no ABB, naquele clube, saída para Anápolis. E eu me lembro que uma menina me afogou na piscina lá no ABB, eu era pequena. E anos depois, eu já estava moça, eu encontrei essa moça lá no Parque Anguera, onde a minha mãe morava. Quando eu olhei para aquela moça, eu falei, é ela. Só fechando parênteses, né? Mas naquele momento que Pedro afogou, por que Pedro afogou? Porque ele tirou os seus olhos do alto. E nesta noite, muito mais do que falar que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu na cruz por nós, que a gente já está cansado de saber do que ele fez por nós, eu quero que nós pensemos nesta noite o que nós estamos fazendo para com ele. Qual é a nossa postura em relação a Deus? Qual é a nossa postura em relação a tudo que nós recebemos de Deus? Essa semana nós estávamos compartilhando na célula e me veio uma revelação, uma palavra rema no meu coração em relação aos nossos sentidos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto,
onde Cristo está assentado à direita de Deus, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele está dizendo, olha, agora você que já entendeu que Jesus nasceu, que Jesus veio do céu, que ele nasceu, que ele foi Deus homem aqui na terra. Agora que você que já entendeu que ele morreu na cruz por você, por causa dos seus pecados. Agora que você já entendeu que ao terceiro dia ressuscitou para morar no seu coração. Agora que você já tem esse entendimento. Você precisa tomar uma posição. Você precisa procurar as coisas que são do alto. Você precisa manter os seus pensamentos nas coisas que são do alto. E quando nós pensamos nisso, buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto, me vem à mente os nossos 5 sentidos. Faz assim com a sua mão. Põe a mão no seu ouvidinho aí, seu olhinho, seu narizinho, na sua boquinha. Os nossos sentidos nos dominam. Sabia disso, irmãos? Por que a gente engorda? Porque o nosso estômago manda na gente, irmãos. Vamos ser honestos. A começar de mim. Aí põe um copo de Coca-Cola na nossa frente, a gente fica assim. Ai, não vou beber. Ai, não vou beber. Bebi. O estômago mandou. Por que a gente desanima em relação aos sonhos de Deus para nós? Porque a gente passa as imagens lá no Instagram, no Facebook, e a gente vê que o outro está prosperando, que o outro está lá fazendo uma viagem internacional e a gente está aqui ralando, perdendo o emprego. Ao invés de a gente crer na palavra de Deus, o que a gente fala? Nossa, só o fulano que é abençoado, eu não. Já passou isso na sua cabeça, gente? Nossa, olha lá, o fulano. Mas fulano, a Rose foi para Fortaleza de férias. E eu estou aqui. Estou usando ela porque nós temos liberdade para isso. Se a gente for bem honesto conosco mesmo, a gente vai perceber que muitas vezes nós tiramos os nossos olhos do alto, nós deixamos de olhar para o alto, porque os nossos sentidos estão nos dominando para aquilo que é terreno. Esta semana eu tive uma experiência muito forte em relação aos sentidos. Eu fui chamada para dar aula numa instituição aí de língua portuguesa. E eu fiquei com 2 semanas com dor de barriga, irmãos. 2 semanas. Pensa bem. Eu tenho intimidade com o microfone, eu sei falar para muita gente, assim, eu estou tremendo, minha barriga aqui está doendo, vocês não estão vendo, vocês não estão sentindo mais tudo isso. Não parece, eu sou tímida, mas não parece, tudo bem. Eu me formei em letras português e inglês, então eu estudei para isso, eu estudei para dar aula. Eu passei 4 anos dentro de uma faculdade para isso. Eu tenho orado para que Deus abra uma porta para mim nesse sentido. E, de repente, alguém que eu conheço, tal lugar, está precisando de uma professora de português, eu te indiquei, você quer? Claro! Fui lá. A professora, não, fica conosco, mas você vai precisar preparar o material, vai precisar entrar em sala de aula. Irmãos, eu entrei num desespero tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Meu marido é a minha testemunha, né, amor? Que tem eu fiquei 2 semanas com a barriga doendo. Você sabe que quando a barriga dói, como que a gente fica, né, irmãos? Não precisa ficar falando detalhes. E, de repente, eu olho para mim mesma e falo, não tem condição uma coisa dessa. E eu tive uma briga comigo mesma lá em casa. E eu disse, chega, basta. Porque os meus sentidos estavam me dominando. E nós não podemos ser dominados pelos sentidos, irmãos. Nós não podemos ter a nossa vida conduzida por aquilo que nós estamos sentindo, por aquilo que nós estamos vendo. A Bíblia diz que nós precisamos ser guiados pela fé. Eu não ando por vista, eu não ando pelo que eu sinto, eu ando por fé.
E eu tive uma briga comigo, sentei lá no sofá, quase desmaiando, de pensar no jeito que eu ia entrar na sala de aula. Poxa vida, eu dou aula desde os meus... Ixi, já perdi as contas. Né, Deuslene? Olha lá, Deuslene. Cadê a Loiane? A Loiane está aqui? Loiane não está aqui, não. Loiane foi minha aluna. Quem mais que foi meu aluno aqui? Priscila foi minha aluna. Arthur foi meu aluno. Então, tem irmãos aqui que sabem exatamente o que eu estou falando, né, Deuslene? Então, eu comecei a dar aula muito nova. Isso, para mim, é natural, porque foi o dom que Deus me deu. Mas, por um momento, os meus sentidos quiseram me dominar. E eu entrei lá na sala da diretora e falei assim, eu não dou conta. Não vou dar conta. Não vou dar conta. Eu vou desistir. Eu desisto aqui. E ela disse, olha, minha senhora. Minha senhora, eu fiquei muito velha. Minha senhora, se a senhora foi indicada aqui, é porque a senhora sabe da aula. Então, a senhora não vai desistir. Olha o ímpio falando. Às vezes, as pessoas, ou o próprio Deus, acreditam muito mais em nós do que nós mesmos, naquilo que nós podemos fazer. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos olhos não estão no alto. Os nossos olhos estão na terra, os nossos olhos estão aqui nessa carne. E quando nós olhamos para a terra, ou quando nós olhamos para a nossa carne, para nós mesmos, nosso talento, nós afundamos. E então eu precisei sentar no sofá e dizer, vem cá, camarada, vem cá, minha amiga. Acorda. Você nasceu para dar aula. Irmão, se eu precisar de vender, talvez eu passe fome. Né, Ludmila? Inventei de vender umas joias aí. Algumas irmãs aqui já compraram de mim. Pensa que tem um tanto de coisas bonitas. Irmãs, eu vou vender para vocês, tá? Pensa que tem um monte de coisa lá em casa e tem amigas que nunca viram. As irmãs da minha célula, já mostrei para você, Mônica? Nunca mostrei para a Mônica. Por quê? Porque eu não sei vender. Eu esqueço. Nossa, é mesmo. O trem está lá dentro do guarda-roupa. Mas põe uma aula para eu dar, porque eu vou dar uma aula, porque foi essa habilidade que Deus me deu. Mas por um momento, eu deixei de olhar para aquilo que Deus me deu, para o alto, e olhei para o natural. E eu quero que você e eu saiamos daqui nesta noite convictos de que os nossos olhos precisam estar no alto. Talvez hoje você tenha chegado aqui totalmente sem esperança, sem expectativa. O país está uma quebradeira. Quando a gente liga a televisão, nos jornais, é impeachment para cá. Eu fico assim, tem hora que eu falo para ele, assim, não tem mais de onde sair tanta corrupção. Não tem, parece que não sobra ninguém. Mas se os nossos olhos ficarem lá no Congresso Nacional, nós vamos afundar. Talvez você tenha chegado aqui totalmente sem expectativa nenhuma. E eu quero te chamar nesta noite para mudar o foco do seu olhar. Volte os seus olhos para o céu. Nós não somos dessa terra, nós estamos aqui momentaneamente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós estamos às portas do grande dia. Eu sempre dizia isso na minha juventude, eu ainda sou jovem, tá, gente? Mas, assim, no auge da minha juventude, eu dizia que eu faço parte da geração do arrebatamento. E os meninos que fizeram parte da rede de jovens quando a gente liderava, tem alguém aqui? Vocês me ouviram muito falar isso, sim ou não? Eu faço parte da geração do arrebatamento. Eu faço parte, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatada. E hoje eu acredito mais nisso, porque os sinais estão muito grandes. Gente, tem como diminuir o ar um pouquinho? Eu estou vendo irmãs que estão se cobrindo e eu estou aqui também congelando. Alguém, por favor? Essa semana eu encontrei uma irmã e aí eu não consegui identificar a irmã direito. Ela falou, não, eu sou lá da igreja, da Rede Amarela, eu quase morri de vergonha. Cadê a irmã? Cadê a irmã que eu encontrei no jogo de futebol? Não está aqui, não? Tá não, irmã? Faz um sinalzinho. Tá não, né, amor? E ela, da mesma rede, Rose de Deus, que vergonha. Ela, mas eu estou com problema, eu estou congelando lá na igreja, eu não estou dando conta de assistir o culto direito. Então, acho que a gente precisa ajustar, só um toque. Ai, nossa. Tá bom. Então, vamos voltar para o foco, né?
Nosso foco precisa ser o céu. Nosso foco precisa ser o céu. Se nós olharmos para as circunstâncias, eu vou confessar uma coisa que me veio aqui agora, quando o Wagner jogou ali o relatório, quando eu me lembrei do alvo da minha célula, meu alvo pessoal, e eu falei assim, meu Deus, está tão longe. Me passou pela cabeça assim, será que nós vamos dar conta de alcançar o nosso alvo? Passou isso na sua cabeça aí? Foi só eu. Está tão longe. Se nós olharmos só para aquele relatório e olharmos para o nosso bolso, que talvez esteja vazio, realmente nós não vamos dar conta. Mas se nós olharmos para o alvo, se nós olharmos para o céu, se nós olharmos para as coisas que são verdadeiras, que são eternas, eu vou construir um acampamento porque a próxima geração talvez ainda esteja aqui. E essa geração vai precisar ser impactada pelos encontros, vai precisar ser edificada, as crianças precisam ter um lugar para ir. Eu vou trabalhar para o reino. Aí nós vamos superar o alvo, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tudo depende de onde está o nosso olhar. E talvez, o Wagner não falou, mas eu vou falar, viu, Wagner? Talvez os irmãos olhem ali para a célula do Wagner e falem assim, nossa, a célula do Wagner conseguiu 7 mil e tanto, né? Não gravei direito os valores. 8 mil. Tá, mas também, né, o Wagner trabalha na Caixa, ele deve ter bancado a célula dele. Ó, não bancou. Ele até tem dinheiro, eu acho que ele tem. Ele tem jeito que tem. Mas ele não bancou a célula dele, né, Wellington? Sabe o que eles estão fazendo, irmãos? Eles estão pedindo dinheiro. Eles caíram na graça dos outros. E só uma pessoa deu uma oferta de mais de 3 mil, não foi isso, Wagner? Ele não contou isso, mas eu vou contar, para você não ficar pensando que só ele sozinho foi lá e bancou para, né? Que a mente da gente é suja, irmãos. A mente da gente é suja. Tá? Se a gente não estiver olhando para o alto, a gente fala assim, também, né, para o irmão é fácil. Trabalha na Caixa, né? E aí vocês estão entendendo, né? Nosso alvo precisa estar no céu. Você perdeu o emprego? O seu alvo tem que ser o céu. Nós precisamos crer que Deus vai cuidar de nós. Sabe, sua empresa está difícil, Deus vai cuidar de você. Eu não estou dando conta do meu filho, está uma situação terrível. Deus vai cuidar. Tudo depende de onde está o nosso olhar. O apóstolo Paulo, nesse texto, diz, olha, vocês estão escondidos aonde? No sistema político? Vocês estão escondidos dentro da igreja. Ó, vocês estão dentro da igreja, então agora vocês estão protegidos. Vocês estão escondidos onde, irmãos? Em Cristo. E aí vai uma bomba para você. Nós estamos escondidos em Cristo. O diabo pode nos tirar de Cristo? O diabo não pode nos tirar de Cristo. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai nos levar, vai tentar tirar o nosso foco de Cristo para que nós voluntariamente saiamos do colo de Jesus. Quer saber como? Eu estou numa situação muito difícil. Ai, meu Deus. Minha situação não tem. Tá vendo? Eu não sou amado pela minha família. Tá vendo? Por que o Senhor permitiu isso, Deus? E aí eu vou me distanciando. Não, Deus não me ama tanto como eu pensava. E a palavra vai ficando ali. Aí vem um arroxo financeiro. Nossa, mas eu sou filho de Deus, por que eu estou passando por isso? Deus está ali, ó. Eu estou me distanciando. De repente, eu já saí pela porta. O diabo não vai nos tirar do colo de Deus, da presença de Deus. Ele não pode fazer isso. Nós estamos escondidos nele. Mas ele vai trabalhar de todas as formas para que nós saiamos. Quantos estão me entendendo? Já passou por aquele tempo que você ficou frio? Ficou distante da presença de Deus?
Quantos já passaram por esse tempo? Foi Deus que distanciou de você e de mim, ou fomos nós que nos distanciamos dele? Fomos nós. Foi ele que nos deixou de abraçar? Foi Deus que nos tirou do colo dele? Ou fomos nós que fomos deixando de crer na provisão dele? Fomos nós. Então, nesta noite fica uma alerta para nós. Nós não somos dessa terra, nós somos do céu. E todas as vezes que as circunstâncias vierem dizer para nós, não vai dar certo, nós levantamos os nossos olhos para os céus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde? De onde virá o quê? O meu socorro? Vem de quem? Que fez o quê? E por que eu preciso ter medo? E por que eu preciso me desesperar, ficar com dor de barriga 2 semanas para entrar numa sala de aula e dar uma aula de português? Tudo bem que português não é a língua mais fácil do mundo, né? Se fosse inglês era melhor para mim, né? Mas eu preciso ficar 2 semanas com dor de barriga, dando tremedeira, dormir, ter pesadelo e ficar quase que numa estafa? Quase ficando doida? Alma, corpo, sentidos, eu mando em vocês, chega. E eu quero te convidar nessa noite a assumir o controle da sua vida. Assuma o controle da sua vida, entregue o controle para Jesus. E naquela manhã de quinta-feira eu sentei lá no sofá assim, ó, e fiquei. Ó, acorda. Você não é doida? Eu estava parecendo uma doida, mas se tivesse uma câmera lá em casa, os irmãos iam falar assim, tadinha da irmã, ela surtou de vez agora. Mas eu não surtei. E sabe o que aconteceu? No sábado eu precisei entrar na sala de aula e dei a aula. Para muitos não foi a melhor aula, porque a gente não vai agradar todo mundo mesmo, nunca, nem Jesus agradou. Mas para mim, eu entendi que eu cumpri o meu objetivo. Eu tinha um objetivo e eu fui até o fim. Deus tem um objetivo para nós, irmãos. E sabe por que a gente desiste? Porque nós esquecemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós não somos dessa terra. Cutuca o seu irmão aí e diga para ele, você não é daqui. Agora olha para o outro e fala para ele, você é do céu. Você veio do céu. E é para lá que você vai. E eu quero concluir fazendo uma pergunta. Você tem certeza que você vai para o céu? Você tem certeza que você vai para o céu? Se a Al-Qaeda entrar por aquela porta ali agora e falar assim, ó, vai morrer todo mundo que vai para o céu. Você tem certeza que você vai para o céu? Como que é, irmã Santana? Não entendi. Não entendi. Nessa hora, muito neguinho corre, né? Há uma única possibilidade de nós termos a certeza que nós vamos para o céu. A possibilidade que nós temos é entender que Ele veio do céu, habitou numa terra, morreu numa cruz para nos salvar. Ao 3º dia ressuscitou. E agora eu abro a porta do meu coração em fé, para que Ele não apenas more em mim, mas para que Ele seja o Senhor da minha vida. Você já fez isso? Lá em João capítulo 10, me ajudem aí, acho que é 10:10 mesmo. 10:9? Não, então não é João 10. Com a boca, Romanos, Romanos 10. Romanos 10, 9, 10. Nós cremos com o nosso coração e com a nossa boca, nós fazemos uma confissão. Se nós fizermos isso, nós já demos o primeiro passo. Eu vou para o céu.
E agora nós vamos desenvolver a nossa salvação. Como é que nós vamos desenvolver a nossa salvação de acordo com esse texto, irmãos? Olhando para o nosso alvo, olhando para o céu, olhando para o céu. E eu quero encerrar com 2 desafios. O primeiro é para você que tem certeza que vai para o céu. E você quer dizer, Deus, chega de olhar para a terra. Chega de olhar para a areia. Chega... Eu me lembro que quando nós fomos à praia a primeira vez com o André Felipe, tem uma viagem que a Ilza organizou para Guarapari. Quem foi naquela viagem? Tem alguém? Foi boa, né, aquela viagem? E a gente pegava ele e ficava com os pezinhos assim, porque ele não queria pisar na areia, sabe? E assim também deve ser a nossa atitude. Eu não quero olhar para isso aqui, eu não quero me apegar a carro, a casa, a dinheiro, a vida natural, essa vida louca. Eu quero me apegar a Deus, as coisas que são do alto. Mas nós somos bombardeados o tempo todo, né, irmãos? Sim ou não? Ou só eu que sou bombardeado o tempo todo? Olha, está arrochando aqui, está apertando acolá. Estava até falando com a Rose, Deus, eu tenho 1001 coisas para fazer, eu não estou dando conta. E essas 1001 coisas para fazer também nos tiram do foco. Sabia disso? Então, muito mais do que correr atrás do vento, nós precisamos correr atrás do Senhor. Então, meu primeiro desafio é para você que já é salvo. Dizer, eu vou para o céu. A Al-Qaeda pode entrar ali, que eu vou para o céu. Né? Porque esse é talvez um dos maiores testes. Né? Tá aqui é muito bom. Fácil em relação a esses irmãos que têm morrido. E o meu segundo desafio é para você que ainda não tem certeza que vai para o céu. Você precisa ter saído daqui com essa certeza hoje. Você assistiu várias apresentações aqui. A dos Meninos da Cruz, aquela música é muito forte. Eu acredito na cruz de Cristo. E para nós hoje, muito mais do que acreditar, nós precisamos viver a cruz de Cristo. Amém?